A bagagem literária. O podcast onde viajamos os livros e lemos o mundo, para que vá para a sua próxima viagem com mais bagagem literária. Olá, sou Margarida Branco, de Ler Por Aí, e este é o 5º episódio do podcast Bagagem Literária. Antes de entrar no tema, eu só quero deixar uma palavra sobre este pequeno interregno do mês de junho, em que eu tive alguns desafios pessoais, não consegui mesmo manter o ritmo quinzenal do podcast. Peço desculpa e espero que tenham sentido a minha falta. Estamos de novo. Eu hoje pensei em falar sobre o tema do tráfico atlântico de pessoas escravizadas, ou o tráfico de escravos, ou o tráfico negreiro, ou a escravatura, várias formas de falar deste tema. Isto a propósito do livro do mês de julho, do mês de julho, no Ler Por Aí, que é Rumo a Casa, da escritora ganesa Yaa Gyasi. Eu apercebi-me que nos últimos tempos tenho escolhido vários livros que abordam esta mesma temática. Então resolvi fazer um apanhado e dar mais algumas sugestões para quem, como eu, tiver interesse em conhecer e perceber melhor este tema. Então, começando com este livro, que é Rumo a Casa, da Yaa Gyasi, que é este livro. É uma edição da Presença e tem tradução de Maria do Carmo Figueira. É um livro que acompanha várias gerações de duas irmãs que são separadas, uma fica no Ghana e a outra é enviada num navio para os Estados Unidos, para o Alabama. Portanto, acompanha várias gerações destas duas linhas de descendência. E no Ghana a ação é passada sobretudo na Costa do Cabo, que é a parte litoral, uma zona no litoral do Ghana, e também nos territórios de duas nações que estão em conflito, que são os Fante, mais próximo do litoral, e os Asante, mais interior, num território mais interior. É este Rumo a Casa de Yaa Gyasi. Okay. Ainda este ano eu tinha escolhido para livro do mês de março, no Ler Por Aí, a Tituba, este livro aqui. Tituba, Bruxa Negra de Salem, de Maryse Condé, escritora mexicana. Não, Margarida, não é mexicana, ela é de Guadalupe, ok? No mês seguinte, logo em abril, perdemos, infelizmente, sim? Aqui voltamos a encontrar referência aos Asante, que é a origem da mãe da Tituba, que foi enviada neste caso para Barbados, enquanto pessoa escravizada. A ação passa-se sobretudo em Barbados, nas Caraíbas, numa plantação, e a Tituba vive aí e depois é enviada enquanto escrava para Salem, no Massachusetts. E neste livro o tema principal não é a escravatura, embora seja, digamos, o pano de fundo, mas sim o julgamento das bruxas de Salem no século XVII, que é também um tema muito curioso e com muitas leituras e muito atuais. No ano passado foi livro do mês de junho este O Grito dos Pássaros Loucos, do Dany Laferrière. Eu acho que não cheguei a dizer, mas este Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé, é uma edição Maldoror e tem tradução de Diogo Paiva. E então, O Grito dos Pássaros Loucos é uma edição da Antígona e com tradução. Este livro está autografado pelo autor, porque ele esteve na Palavra de Viajante
Eu fui lá assistir à sessão dele. A tradução de Luís Leitão. E este livro, então, leva-nos para o Haiti. E em 2022, o ano anterior, já tinha sido o livro do mês em agosto, este Noivado em Santo Domingo, de Heinrich von Kleist. É uma edição da Relógio d'Água, que eu já tenho em casa há muito tempo. É uma tradução de Maria Amélia Cruz. Eu penso que todos estes livros estão disponíveis ainda. São duas visões, tanto este Noivado em Santo Domingo como o Grito dos Pássaros Loucos, são duas visões do Haiti muito distintas, de épocas muito distintas, de pontos de vista, de contextos muito distintos, duas visões do Haiti, daquela que foi a primeira nação negra fora da África e daquela que foi a primeira nação que nasceu de uma revolta de escravos bem-sucedida, o que é incrível e que depois teve custos muito elevados para o Haiti. Está tudo explicado nos artigos que eu escrevi sobre estes livros, sobretudo, aliás, eu acho que só escrevi sobre o Noivado em Santo Domingo, sobre o outro não acabei por não escrever. Está lá explicada esta questão. Podem ir ler. No ano passado, em 2023, eu falei sobre este livro, em setembro, foi livro do mês do Ler Por Aí, em setembro, Ciríaco e Mr. Charles, que é um livro do Joaquim Arena, sobre o encontro de Ciríaco, um ex-escravo da Rainha Dona Maria I, da corte, e o encontro deste Ciríaco com o naturalista Charles Darwin, quando o Beagle passou pela ilha de Santiago, em Cabo Verde, e ali ficou algumas semanas. Eu devo dizer que este foi um dos romances mais interessantes, melhor construídos que eu li nos últimos tempos. Uma característica relevante de Ciríaco é que ele tem vitiligo, aquelas manchas sem pigmentação na pele, não é? Este pormenor cria uma rede de conceitos e de tensões na narrativa. Afinal, Ciríaco é branco ou é preto, não é? É malhado. E isto também vai criar questões a Charles Darwin e às suas investigações, não é? Sobre a questão da evolução, evolucionista. Resta ainda dizer que Ciríaco foi uma personagem real. Está documentada e até pintada. O livro também fala disso, é muito, muito giro. Muito giro. Tudo muito bem atado, tudo muito bem construído. Parabéns, Joaquim Arena. Finalmente, menos recente, a minha sugestão, esta é de abril de 2007 e é o Vice-Rei de Ajudá, do Bruce Chatwin. É uma edição da Quetzal, como o Ciríaco também é, da Quetzal, e este tem tradução de Carlos Leite. Baseia-se também numa figura real de um traficante negreiro no século XIX, antes da abolição, no reino do Daomé, no atual Benin, onde os portugueses tinham uma fortaleza que era São José de Judá, São João Batista de Judá, penso eu. Também escrevi um artigo sobre este livro, no Ler Por Aí, vão procurar. E pronto, são 5 livros sobre escravatura, que foram livros do mês do Ler Por Aí. Eu vou listá-los todos na descrição do episódio, mas ainda há muitos. Este tema é muito prolífico, há muitos livros sobre este tema. Eu estou-me a lembrar de mais 5 que não li ainda, começando pelo Brasil, a Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, que nos conta a história de uma escrava branca, não é? O que já de si é desafiante por inverter todos estes pressupostos. Depois, todos os outros
estão relacionados com a escravatura nos Estados Unidos. A Cabana do Pai Tomás, um clássico de Harriet Beecher Stowe, é conhecido por estar na origem do nome Uncle Tom e também por ter propiciado o movimento abolicionista nos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana. Portanto, é um clássico e tem uma relevância enorme aqui no tema e na própria história, não é, do mundo. Depois, Memórias de um Escravo Americano, de Frederick Douglass. Este é um livro escrito na primeira pessoa por um homem nascido escravo e que, a certa altura, conhece a instrução, a educação, e isso muda tudo. É um livro é uma história real, não é? Escrita na primeira pessoa e com muita realidade. Muita realidade. Depois, mais um, Raízes, de Alex Haley. É o único livro que eu encontrei traduzido para português, que é passado na Gâmbia. Isso é uma certa altura em que eu andei interessada em livros passados na Gâmbia. O autor conta-nos como descobriu as suas raízes e foi puxando o fio, não é? Até um jovem que é enviado da Gâmbia para o Maryland no século XVIII. E é a história desta família. Depois, finalmente, Amada, de Toni Morrison, já sobre a época imediatamente após a abolição. Esta mulher ex-escrava mata a sua filha bebê para que esta não viva as mesmas crueldades que ela viveu. E é assim que é a partir daqui que a história depois se desenvolve, uma premissa muito impressionante. Portanto, são 5 livros que abordam este tema do tráfico negreiro, do tráfico de escravos, da escravatura, do sistema esclavagista, 4 relativos aos Estados Unidos, um reportando-nos ao Brasil e também, eu não li nenhum destes 5, os outros 5 foram livros do mês, não ler por aí, li-os todos, escrevi sobre eles, e também vou listar estes 5 na descrição do episódio. Há muitos mais, é um tema que é sempre atual, e infelizmente continua e volta a ser muito atual, e há muita gente a escrever sobre ele. Se quiserem mandar-me também vossas sugestões, vossas ideias, ou podem escrever nos comentários ou enviar-me e-mail para lerporaí@lerporaí.com. E já agora uma curiosidade que eu descobri quando estava a pesquisar sobre este tema para fazer este episódio. A costa da África tem inúmeros fortes e castelos no litoral, junto ao mar, onde eram armazenados como uma mercadoria, centenas de seres humanos, enquanto aguardavam um navio que depois os levaria para os seus destinos do outro lado do Atlântico. No apogeu do tráfico, eram perto de 60 estes locais. Em muitos deles havia um pórtico por onde as pessoas eram forçadas a passar e que as encaminharia para o cais e daí para dentro do navio. Eram chamadas as portas do não retorno. E em algumas foram, agora já na contemporaneidade, não é? Foram construídos monumentos de tributo aos milhões de pessoas que foram vítimas do tráfico negreiro em África. E eu já conhecia estas portas do não retorno, já tinha em 2007 descoberto que havia uma porta do não retorno em Ajudá, não é? No Benin, a propósito do livro O Vice-Rei da Judá, do Bruce Chatwin. E agora, com a leitura do Rumo a Casa, também pesquisei um pouco e descobri que há uma porta do não retorno no Castelo da Costa do Capo, no Ghana, onde se passa a ação deste livro. E nesta pesquisa acabei por encontrar mais portas do não retorno. A porta do não retorno na Casa dos Escravos em Gorée, no Senegal, e a de Badagry, na Nigéria. E há mais.
Isto é muito interessante, mas isto eu já conhecia, não é? Estas portas do não retorno. O que eu descobri agora é que estas portas do não retorno estão a ser transformadas em portas do retorno, numa iniciativa integrada do Ghana, da Nigéria, do Zimbábue e da Jamaica. As portas do retorno são, no fundo, marcos simbólicos, artísticos, das políticas recentes destes países de facilitar o regresso dos afrodescendentes aos seus países de origem, aos países de origem dos seus antepassados. A mim parece-me que são também, não é? Naturalmente, formas de ressignificar esses locais que já de si têm uma carga extremamente pesada e transformá-los em locais de recomeço, de um novo tempo, de esperança. Não é? Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam, subscrevam o podcast no Spotify, o canal no YouTube. Podem dar estrelinhas, pôr um gosto nos episódios. Há uma perguntinha no Spotify que eu pedi também para responderem, para o engajamento. Tudo para tornar o podcast, este podcast, um grande podcast. Muito obrigada por estarem desse lado, por estarem comigo e até ao próximo episódio. Bagagem Literária é um podcast do Ler Por Aí, apresentado por Margarida Branco. Acompanhe-nos no website lerporaí.com e nas redes sociais. Ler Por Aí no Facebook e no YouTube, Ler Por Aí _ no Instagram e no Threads.